Shabbat Shalom, queridos e amados irmãos desse canal maravilhoso de Chuva Total. É muito bom estar aqui com vocês em mais um Shabbat para cumprir, fazer valer as palavras de Hashem, o Eterno, nosso Criador. Sahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. É uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui com você no canal Chuva Total. Eu sou o Fábio Mazzarella, tive a honra de ser convidado a ser professor nesse canal espetacular, não consigo descrever a alegria, e todas as vezes que eu venho trazer a Parashá da semana, desde a primeira vez que eu comecei, o sentimento é o mesmo, é uma sensação de que a gente não tem essa capacidade, e no final das contas eu vejo que a gente não tem mesmo, que é o Eterno que capacita a gente para poder estar aqui e falar para vocês um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, porque estar aqui como professor nada mais é do que uma mera formalidade, na minha opinião, porque todos nós, na realidade, somos alunos, e eternos alunos. A única coisa que a gente tem que fazer é sempre estar aprendendo e praticando, e aí, depois disso, ensinar, né, poder ensinar aquilo que a gente já aprendeu e já praticou até aqui, mas nunca deixando de aprender, né? É fundamental a gente ter sempre essa visão. Então eu tô aqui para falar com vocês a respeito da Parashá da semana, Parashá Shavua, Vayetse, e saiu. E essa é uma Parashá maravilhosamente deliciosa. Mas antes de começar a falar a respeito da Parashá da semana com você, meu irmão, minha irmã querida, eu gostaria muito de te mostrar uma coisa maravilhosa que eu ganhei. Um presente, assim, espetacular. Olha que coisa mais linda. Acho que a cor não tá tão legal, né? Pera só um minutinho que eu vou dar uma arrumada nisso. Agora sim, eu acho que dá pra você ver um pouquinho melhor, né? Olha só que coisa mais linda, uma obra de arte, né? Muito lindo, né? Adivinha quem fez? Quem vocês acham que fez essa coisa maravilhosa? Nosso querido e amado menino Márcio Luan. É um artista de mão cheia, é ou não é? Que coisa maravilhosa, é um dom, um talento tão espetacular que eu não consigo conceber a capacidade de um ser humano de fazer coisas tão bonitas, né? Claramente a gente vê que o mesmo mover que estava sobre Betzalel e Aholiav também visita nosso menino, nosso querido amado amigo professor Márcio Luan para fazer essas obras de arte tão maravilhosas. Muito obrigado pelo carinho, amei o presente. Em breve vou fixar no melhor lugar possível para ficar em destaque, realmente um show, uma obra de arte. Bom, então vamos começar a falar a respeito da nossa Parashá Shavua. Bom, e lá vamos nós. Aqui nós temos a nossa... A propósito, né? Esse logo ficou maravilhoso, né? É um espetáculo, né? Muito lindo, eu amei. Fiquei apaixonado realmente. Vamos falar a respeito dessa Parashá, então. Vayetse. Uma Parashá muito rica, cheia de detalhes, cheias de histórias para nós podermos estudar e aprender, para que nós possamos praticar o máximo possível da Escritura Sagrada nas nossas vidas hoje. O nome da Parashá, como sempre, né, veio do início da nossa leitura da porção semanal. Então, Vayetse, se a gente olhar aqui, ó, é a primeira palavra, ó, que aparece na nossa Parashá, certo? Então, como é de praxe, vocês já estão acostumados. Nós temos aí o nome da porção dado por uma das primeiras palavras aí que aparecem nessa divisão. É importante a gente entender que as porções semanais são feitas para que nós possamos degustar da Escritura diariamente, né? Falando com vocês a respeito disso, nós temos aí esse material novo que o Morém Renato de Prínsio tem feito para nós. Nossa, eu não consigo descrever também como é maravilhoso e como ajuda. É assim, um trabalho sensacional. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, por disponibilizar seu tempo, sua dedicação em cuidar e fazer todas as leituras das Aliot, das Parashot, e montar esses PDFs tão magníficos que tem realmente o poder de ajudar a gente a entender melhor essa língua tão maravilhosa e também a entender a escritura no contexto original, né? Muito obrigado, menino Renato de Prínsio, que coisa mais linda, um show, um espetáculo mesmo. Bom, então,
Vamos começar com a nossa leitura da Parashá, e a gente tem aqui, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva Vayeler Haraná. Então, para que vocês consigam recapitular, alô, nosso querido Moré Felipe, maravilhoso, um beijo, meu irmão, no seu coração, é sempre encantador poder assistir os seus ensinos, os seus estudos. Ele passou para nós, né, a Parashat Toldot, e a gente vê que, obviamente, é a continuação da história. Por conta do problema com Esav, que nós vimos, Esav ameaçando de morte, né, o seu irmão, Yaakov, nós vemos Yaakov partindo por conselho, né, por pedido de seu pai e de sua mãe, para que também possa buscar uma mulher fora das filhas de Canaã, para que pudesse, então, dar seguimento, dar andamento na semente sagrada, na semente da promessa, na semente santa que veio de Abraão Avino, de Abraão, o nosso pai. Então, vamos fazer a tradução do hebraico. E saiu Yaakov de Beersheva, ele saiu de Beersheva e caminhou a Raná, para Aran. Se você observar, olha que legal, aqui é a palavra Aran, não sei se vocês estão vendo, que é justamente o nome, né, do local para onde ele está indo. Esse re final significa que ele está indo até lá, que ele foi até lá, que ele viajou até lá, ok? Então, ele estava indo de Aran, estava indo para Aran, partindo de Beer Sheva. Vamos seguir. Vai pegar Bamakom. Essa palavra aqui, eu até circulei ela, se vocês notarem, na verdade eu a pintei de vermelho, para que ela fique em evidência e a gente consiga falar a respeito dela com atenção. Bom, essa palavra aqui, que tem a ideia de chegou, né, que a gente vê apresentada, ela é diferente do verbo, por exemplo, vou, o verbo de entrar, né, de chegar como quem entra, bo, ou até mesmo encontrar um lugar, que seria matzah, né, a palavra para achar um lugar. É bastante diferente. E se a gente observar, essa palavra é a palavra que inicia e a palavra que encerra a nossa porção. E por que é a palavra que inicia e encerra a nossa porção? Nós vamos observar que essa porção começa com um grande livramento e termina também com um grande livramento. 2 vezes através da fuga, né? Se a gente fizer a observação. Já vamos entender isso com mais detalhes. Eu quero que vocês percebam só que essa palavra tem tudo a ver com libertação. Libertação de um mal que vem para oprimir. Se nós fizermos a gemátria, né, dessa palavra, a gente consegue ver isso de forma bastante clara. Vamos somar aqui. 80, aqui 3 e aqui 70. Se nós somarmos tudo, nós temos 153. Alô, Morena de Prínsio, coisa boa, né? Fazer soma, matemática. Aqui nós temos 5, 80. Acho que tá meio grosso isso, né? Ver se eu consigo apagar. Vamos de novo. 5, 80, 68. Somando tudo, 60 com 80, 140. 5, 80 não, 8. Então, 5, 80, 68. 80 com 60, 140. 5 com 8, 13. 13 com 140. Também temos 153. E essa palavrinha aqui é a Pessar, o Cordeiro de Pessar. E nós sabemos que o Cordeiro de Pessar nos traz a ideia de realmente a libertação. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do que houve no Egito, né, em Mitzrayim, a saída do Egito se deu no momento da festividade de Pessah, né? O Pessah foi o ponto central dessa saída do povo com
com grandes aspectos de libertação em braço forte do Eterno. Então nós podemos olhar para esse verbo e já notar que algo diferente tá para acontecer. É um encontro inesperado. Também pode ser utilizado até para interceder, tá? Esse verbo. Mas achei interessante trazer atenção para ele aqui nesse ponto, porque é fundamental para a gente entender o contexto do que está acontecendo. Essa fuga que Yaakov está tendo de Esav faz com que ele percorra um caminho pelo qual ele tem grandes chances de encontrar um lugar, que é justamente esse lugar que ele encontrou, e aqui esse verbo dá a entender que ele encontrou até mesmo sem querer. Apesar de estar no caminho, ele não sabia bem como chegar lá. A única coisa que ele sabia é que existia um local que a morte não alcançava. A morte não era capaz de chegar, porque o seu pai Yitzhak com certeza contou a respeito do processo da Akedah, né, da sua amarração, do seu quase sacrifício que Abraão, o seu pai, viria a fazer por ordem de Hashem, né? É claro que o Eterno impediu a mão de Abraão e não houve execução de Yitzhak. Mas note que é um local em que a morte não tem poder. Essa é a ideia, mais ou menos, deste espaço. Então, ele encontra com este lugar, em busca de libertação. E esse verbo traz essa ideia para a gente poder entender o que estava no coração do nosso patriarca quando ele estava realmente buscando fuga, né? É uma questão de olhar e ter compaixão, né? Ter compaixão, porque deve ser uma situação muito, muito triste estar sendo perseguido da forma como ele estava sendo perseguido. E, além do mais, não só isso, né? Ser perseguido por um irmão. Alguém que era para te amar e te proteger. Sou eu o guardador do meu irmão, não é? A pergunta aí que Caim fez e realmente veio a calhar, né? Porque toda a escritura vem respondendo a essa pergunta. Sou eu o guardador do meu irmão? E obviamente que devemos ser, sim. Então, vai Gá, ele chegou, né? A gente já viu que não é bem apenas chegar. Bamakom, em um lugar. Vai Alen, e repousou ali, né? Esse verbo gera inclusive a palavra malon, se não me engano, que é hospedaria, hotel até hoje, né? A ideia de passar a noite, de pernoitar em algum lugar. Sham, Vaialen Sham, e pernoitou ali, dormiu ali. Que vá Shemesh, porque o sol já havia entrado. Vaikar me avnei amakom, e tomou uma das pedras do lugar. Vaiasem, e a colocou, e a pôs Miraashotaif, como de cabeça, colocou como pedra de cabeça, no sentido de apoiar mesmo a cabeça como um travesseiro, né, para descansar. Rapaz, que travesseiro é esse? Imagina a coluna como ia ficar, né? Eu aqui com o travesseiro macio já dói, esse povo aqui é diferente mesmo, né? Vaishkav Bamakomahu, e se deitou nesse mesmo lugar, neste lugar. Vaiachalom, e sonhou, Veiné, e de repente, Sulam, uma escada, Mutzav, de pé, né, colocada de pé, Artsa, desde a terra, Mirosho Magia Ashamaima, e que se estendia, que alcançava o seu topo até os céus, né, ia até os céus. E de repente, Malachei Elohim, os mensageiros do Eterno, Ulim, subiam, Yordim, e desciam, nela. Olha que coisa curiosa, né? Ele dormiu, botou sua cabeça e dormiu. Ia falar no travesseiro, né? Não, na pedra. E dormiu e sonhou. E nesse sonho ele vê de repente uma escada. Só que essa escada, ela pode figurar muitas coisas para nós. Depois eu vou avaliar a gemátria dela com vocês e falar a respeito disso. Eu quero que vocês notem também que desde este Tav nós já começamos com um código, né?
Esse código aqui, ele vai trazer uma mensagem para nós. Então vai anotando aí no cantinho, Tav, e aí a gente vai ver que palavra que vai ser gerada. Ah, muito legal que essa frase, eu não acho muito comum a pessoa pegar uma pedra e colocar como travesseiro, né? Foi bom eu ter voltado. Eu não acho uma coisa muito comum. Então eu somei a gematria disso tudo e fiz uma busca para encontrar se havia algum passuca, algum versículo com exatamente o mesmo valor numérico. E eu encontrei o Tehillim 140, 10. E esse Tehillim fala realmente de uma pessoa que está buscando pelo menos nesse verso, né, a ideia de alguém que quer se libertar da maldade de alguém. E olha que legal, se a gente fizer a soma disso tudo aqui, vai dar 1731. Não vou fazer agora para a gente não estender muito o nosso estudo, mas faça aí palavra por palavra, depois soma as palavras, que você vai ver que vai dar 1731. E o mesmo faça também, se você quiser, para o Tehillim 140:10, que diz o seguinte: Rosh Misibai, do cabeça dos que me rodeiam, né? Vayasem, Rosh Mispai, dos que me rodeiam, do cabeça que me rodeiam. Amal Shifateimo Irsomo. Deve ser exatamente isso, não vi massorético, mas vamos usar o Vav como o aqui. A maldade dos lábios deles o cobrirá. Então, o mal desejado, aqui segundo o Tehillim, voltaria para o cabeça que coordena a maldade dos seus subalternos para com outra pessoa. E a gente pode enxergar isso também na figura de Esav, né, que queria o mal do nosso pai Yaakov, e que realmente a maldade que sai dos lábios muitas vezes volta para nós mesmos, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz para não cometer Lashon Hará e nem mesmo permitir que o mal saia da boca, né? Motirá, que o mal venha a sair, para que a gente não caia num estado de impureza tamanha, ao ponto de nós nos compararmos a uma pessoa afligida por Tsaraat, com realmente uma lepra espiritual, uma pessoa que fica contaminada, impura, como o Yeshua fala, o que sai da boca é o que contamina o homem. Então a gente consegue fazer essa avaliação com relação a esse passuk que tem um significado condizente com relação à situação de Yaakov para com o seu irmão Esav, no que concerne a sua fuga e na maldade do coração de Esav e a maldade que saía dos lábios dele para com Yaakov. O que ele queria ali não era nem Lashon Hará, ele queria realmente matar, né, o próprio irmão. Mas o ponto todo é a gente fazer a observação disso e aplicar nos nossos dias, né? Então, olhando para isso, a gente também tem que prestar atenção em não permitir que o mal saia das nossas bocas. Bom, vamos seguir aqui. A gente leu esse verso juntos aqui. Veja que tem o Shin aqui, então nós temos o Tav e o Shin, né? Vai guardando aí que a gente vai ver que palavra vai girar. Bom, isso aqui é uma frase por si só bastante estranha. Um sonho, e dentro deste sonho uma escada que faz a conexão da terra com os céus. Veja, você conectar a terra com os céus não é... Eu não enxergo, pelo menos isso, como uma escada material, porque esses malachim, esses anjos, vamos chamar assim, esses mensageiros celestiais, eles não vão subindo dessa forma ao céu. Além de subir, obviamente, porque a gente tem a ideia do Marom, do céu dos céus, né, tá acima, também é necessário que haja uma transcendência da matéria para o espiritual. Então, é curioso como se ele estivesse enxergando a forma como o mundo espiritual funciona. É interessante nós observarmos como ele enxerga esses mensageiros primeiro subindo e descendo. É como se eles estivessem colhendo as informações daqui, levando, e aí sim voltando para trazer as mensagens, executar as ordens que Hashem tinha para eles. É bem interessante poder observar essa dinâmica. E aí a gente tem um vislumbre do que essa escada significa de forma plena. Em algum momento essa escada se plenificaria no seu conceito, como um portal, vamos colocar assim, uma porta que permite com que você consiga alcançar a Hashem.
E a gente sabe que quem faz essa mediação da nossa vida, né, para com o Eterno é Yeshua. Existe apenas um Elohim e um só mediador entre Deus e os homens, né? Elohim e os homens. Yeshua HaMashiach, homem. Então veja como essa escada ela é completamente identificável com Yeshua. E não é só isso. Se nós observarmos o texto do próximo slide, nós podemos ver que Yeshua fez essa mesma conexão. Olha que legal. Yohanan, João 1, no verso 51 nós temos vai Omer Elive, e disse para ele. Amém, amém. Aí fica em verdade vos digo, né? Não é bem isso. É realmente amém. Elohim é rei fiel e Elohim é rei fiel para fazer valer aquilo que eu estou dizendo. É mais ou menos este o sentido, então por isso o tradutor traz em verdade para nós, né? Ariomer, eu digo lachem, para vocês, que tiriu, que vocês verão, et ashamai, pitochim, os céus abertos, o malachei Elohim, e os mensageiros de Elohim, olim ve yordim, olha só, subindo e descendo, exatamente a mesma coisa que nós vimos com aqui na nossa paraxá, né? Exatamente o mesmo fraseado. Al ben Adam, sobre o ser humano. Aí fala, o filho do homem, né? Não, ele está falando dele mesmo, né? E Yeshua amava este título de Ben Adam, o filho de Adão. É bem bonito de observar. Agora vejam, preste atenção nisso, que legal. Ele está fazendo a conexão dele com essa escada. Então ele facilita esse midrash, essa conexão, porque ele mesmo já entrega o significado desta conexão. E aí a gente pode expandir essa conexão para entender um outro ponto dos escritos nazarenos, que algumas vezes pode parecer, de certa forma, algo muito incisivo. E realmente é incisivo, mas não para o lado violento, porque pessoas podem trazer a ideia de que o que estava sendo dito era numa esfera de violência, né? Violência física. E não é isso. Vamos ver aqui de que verso que eu estou falando e qual associação nós podemos fazer. Al tachvu, não pensem, que bati, que entrei, que vim, li avi, para trazer shalom, trazer paz, ba'aretz, na terra. Lo vati li havi, shalom, eu não vim para trazer shalom, que im harev, mas sim espada. Que coisa, né? Yeshua disse isso. Eu não vim para trazer a shalom, eu vim para trazer a espada. E é justamente isso. A vinda de Yeshua traz a espada. Como assim traz a espada? Primeiro vamos avaliar a gemátria disso aqui. A palavra sulam fala pra gente de escada, tem a gemátria de, vamos calcular juntos. 60, 40 e 30. Somando tudo, nós temos 60 com 40, 100 com 30, 130, ok? Vamos fazer para Sinai 60, 50, 10 e 10. 50 com 60, 110. 110 com 10, 120. Com 10, 130. Deixa eu separar aqui. 130. Veja que a palavra Sulam e a palavra Sinai são conectadas através da gemátria. Então a gente pode ir de uma para outra, tendo o mesmo valor numérico. Para você que não sabe o que é a gemátria, eu vou rapidamente explicar. Peço licença aos irmãos, eu sempre faço essa explicação. Sei que é repetitivo para quem já conhece, mas para quem nunca viu o conceito, é importante para que consiga entender a dimensão e o poder dessa ferramenta. A gemátria é a ferramenta que preservou a escritura como nós temos hoje. Então, se a gente tem a capacidade de, por exemplo, nos manuscritos de Qumran, ali do Mar Morto, fazer avaliação dos textos que estão ali escritos e notar que eles são extremamente, uma
uma semelhança de 99,9% com o que nós temos hoje nas nossas mãos, na escritura no contexto original, né, na língua original, no Ivrit, a Lashon Kodesh, na língua santa, é justamente por causa dessa ferramenta. Esta ferramenta é uma ferramenta de contar o valor numérico das letras. Veja que no mundo antigo sempre se utilizava as letras como números. Tanto é que nós temos, por exemplo, os algarismos romanos. Nós aprendemos na escola, quando nós éramos crianças, né, os algarismos romanos, para que a gente pudesse entender como eles faziam as contas, né? Então o V era 5, colocavam um izinho para cá, virava 4. Se eu tirasse esse daqui e colocasse aqui, seria 7. X era 10, L era 50 e assim por diante, né? Então veja, isso é comum para as línguas antigas. E o Ivrit realmente tem essa mesma função. Só que a técnica passada para os copiadores da escritura, os copistas, que as pessoas chamam de escribas, mas no original são chamados de soferim, é justamente contar as letras. Tanto é que sofer não vem do verbo, não é o verbo katuv. Sofer, que tem a ver com contar, diferente de katuv, que tem a ver com escrever. Então, se eles fossem escribas, o nome deles seria dado com relação ao verbo katuv, que é o verbo para escrever, certo? E não, eles têm o seu nome, escribas, que não é escribas, vindo do verbo sofer, que é contar. Então eles eram contadores. Mas como assim contadores? Eles copiavam a linha, somavam o valor numérico da linha e viam se ali batia com o rolo original que eles estavam fazendo a cópia. Se batia, eles sabiam que estava tudo ok com a escrita. Olha que coisa maravilhosa, uma técnica perfeita, né, para a gente conseguir manter a integridade do texto bíblico. Então, era assim que eles faziam e por isso eles eram conhecidos como soferim, esses contadores. E veja que legal, as palavras têm valor numérico. Se essas palavras têm valor numérico, nós podemos fazer conexões com palavras que têm igual valor. Porque no texto elas estariam ali, se você trocar uma por outra, por exemplo, o sofer poderia nem perceber que houve uma mudança. Então, o que eu quero dizer? Elas têm conexões. Essas conexões não significam que têm o mesmo significado, mas estão conectadas para trazer um entendimento geral a respeito do assunto que está sendo abordado. Nós podemos aplicar essa técnica aqui. Vamos voltar agora para o slide. E como que nós aplicamos essa técnica aqui? A partir do momento que nós pegamos Sulam, escada, e conectamos com Sinai, nós podemos pensar em algum momento da história em que o Monte Sinai foi como uma escada para a elevação da humanidade. E claro, eu estou falando do momento em que Hashem, que o Eterno, falou as Sereta Devarim, as 10 palavras, talvez você conheça como os 10 mandamentos. Então, é importante a gente entender. De um lado nós temos Sulam, com um valor numérico de 130. Do outro nós temos Sinai, que é o monte pelo qual Hashem desce, o Eterno desce, e de lá, do topo, ele promulga os 10 pronunciamentos, as 10 palavras perfeitas, maravilhosas, que regem o universo. E também são a escritura, né, do pacto, a Ketubá, o contrato de casamento dele com o povo de Israel. É uma coisa linda, maravilhosa, né? E quando a gente faz a observação disso, fazendo a conexão de Sinai com Sulam, a gente consegue perceber que nesse momento houve uma elevação. E haviam os Malachim de Hashem ali junto com ele, no fogo, naquele momento maravilhoso em que houve a pronúncia das 10 palavras. Então aquele momento e este momento estão conectados. E também estão conectados com Yeshua, porque veja, Yeshua se conecta a essa escada, uma escada que conecta a terra aos céus, uma escada que conecta a humanidade ao eterno. Veja como existe um paralelo muito bonito. E quando ele diz que ele não veio para trazer shalom, é justamente isso. Ele não veio para trazer shalom. Ele veio para trazer espada. Agora, olha que legal. A palavra para espada é Harev. É a mesma de Horev. É o nome do Monte Sinai. O Monte Sinai tem este nome, Horev. Então, veja que coisa linda. Até o Tanakh se encerra assim, se não me falha a memória, né? Lembra-te da Torá de Moshe, que eu ordenei no Horev, que eu entreguei no Horev.
no Monte Sinai. Então, olha que coisa mais linda. Nós temos agora o entendimento do que Yeshua estava dizendo. Quando ele traz a Torá para as pessoas, a maior parte dos seres humanos não está pronta para aceitar as 10 palavras. Infelizmente, essa é a realidade. Quando nós abrimos o nosso coração, como nós estamos fazendo aqui, aí sim, essas palavras, elas batem no nosso coração. E elas perfuram o nosso ser. E se nós permitirmos a entrada dessa palavra, ela tem o poder de nos separar. Assim como uma espada realmente separa entre carne e carne, essa espada, que é a Torá, tem o poder de nos separar das nossas falhas, dos nossos defeitos. Porque ela traz o contrário de Shalom. Ela mostra a dívida. Ela revela o débito que nós temos. E se ela revela o débito, é o contrário de Shalem. Débito, dívida, é o contrário de Shalem, que gera a palavra Shalom. Shalem é pago. Entende? Então, quando Yeshua vem e traz a Torá, o primeiro impacto que se tem nas pessoas é um impacto não de paz, muitas vezes. É um impacto de mostrar, de revelar dívidas. E nós temos também a ideia de conflito. Sim, um conflito. Por quê? Se você... Espero que você nunca tenha passado por isso. Mas se você em algum momento da sua vida aceitou a Torá antes, por exemplo, de familiares, amigos, o que quer que seja, e você começa a querer levar essa palavra tão maravilhosa, que traz vida para a vida de outras pessoas, você pode ter enfrentado o que vem no verso seguinte aqui, se você quiser você leia, que é realmente conflitos que separam casas. Não porque a palavra em si é do mal, mas porque as pessoas não estão aptas, não estão prontas a aceitar isso para podar o que precisa ser podado dentro dos corações. Realmente, quando a Torá chega para alguns, ela pode bater como uma espada, ferir, mas não porque a Torá tem esse aspecto de causar mal, mas porque o mal que está em nós é revelado. E esse mal revelado gera dívida, que é o contrário de Shalom. Veja, Yeshua nesse conceito, nesse contexto, veio trazer a Torá. E se ele traz a Torá, ele revela essa dívida. Se ele revela essa dívida, muitas vezes as pessoas podem ter esse tipo de reação. E se você aceitou essa realidade antes de outras pessoas na sua casa, você pode estar enfrentando a dificuldade de se manter no caminho com pessoas próximas, com amigos, com entes queridos que relutam, que resistem ainda à vontade do Eterno, né, na vida deles. Então é bonito a gente poder observar e entender o que Yeshua está querendo dizer. Por que eu falo que é bonito? Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que está acontecendo, quando a gente entende o conceito do que está sendo dito, nós nos armamos dessa mesma palavra, dessa mesma espada, para que nós possamos trazer alento através dessa palavra. E trazendo alento, as pessoas vão querer se aproximar, se achegar, entender porque aquilo é bom. Quando elas veem até mesmo uma mudança na sua vida, mudança de hábito, entre outras coisas, isso é um diferencial para que elas possam se achegar a essa palavra. E aí sim, a partir do momento que elas estão abertas a receber isso, entender suas falhas, encarar as suas faltas, que todos nós temos, todos os seres humanos têm, a partir deste ponto, expor essas faltas pro Eterno, falar: Eterno, sei que estou errado nisso, gostaria de melhorar, sinto muito pelo que fiz e não quero mais repetir. Veja, se há uma dívida, ela precisa ser paga. Só que o Eterno, na sua imensa sabedoria, permitiu que o assassinato de Yeshua fosse convertido em vida. Fosse convertido em vida para mim e para você. Então, a partir do momento que essa espada te revela essa falta, você está apto a aí sim utilizar do produto desse assassinato, infelizmente, mas que é convertido numa bênção. O sangue que vai remir os pecados. Existem remissão de pecados que não precisam de sangue. Pecados mais simples. Nós temos no livro de Vaikra, por exemplo, algumas ofertas pelo pecado, especialmente para pessoas que são pobres, com farinha, por exemplo. Mas pecados graves, nós vemos que era exigência o sangue. E Yeshua, quando morre,
quando o seu sangue é derramado naquele madeiro, ele não clama por vingança, ele não clama por justiça, ele clama por Hesed, por perdão, por tzlihá, por graça. Então essa é a diferença, e por isso o sangue dele tem o poder de fazer capará, fazer cobertura pelas faltas. Então, quando a pessoa entende essa dívida, e ela quer quitar essa dívida, o Eterno mostra a dívida e já dá a solução, ele já dá o caminho para a gente quitar essa dívida, né? A gente vai ver que Yosef segue o mesmo caminho, mostrou o problema no futuro, né? Mostrou o problema e ele vai lá e já traz a solução, que é como nós, do povo da Teshuvá, precisamos agir. Identificamos um problema, se formos falar desse problema, então que nós tragamos a solução para que possamos realmente ajudar as coisas a fluírem melhor. Mas bem, então neste contexto é sobre isso que nós podemos enxergar quando Yeshua fala que veio trazer espada. Vamos entender aqui, eu trouxe alguns versículos, eu não vou me aprofundar neles, mas se você quiser, amanhã, em algum horário livre, durante o Shabat, eu digo, né? No sábado, durante o Shabat, pare e faça a leitura destes textos aqui, que estão em Romanos, tá? 3:20, 4:15, 5:13, 7:7, que falam a respeito deste tema. Que, por exemplo, se a gente lê o 3:20, a gente consegue entender que a Torá revela, ela dá pleno conhecimento do que é pecado. No 4:15, ele mostra que onde não tem Torá, não tem transgressão. Como assim? A Torá traz o pecado? Não, ela revela o que é pecado para que se possa corrigir. No 5:13, o pecado não é imputado quando não há Torá. Como assim? Se você não enxerga que aquilo é pecado, você vai ficar repetindo. Ele não é imputado porque você não toma ciência, mas ele é registrado e essa dívida vai ser cobrada. Entende? Esse é o contexto. Leiam com atenção que vocês vão perceber. E no 7:7 ele fala de forma específica: eu não teria conhecido o pecado senão por meio da Torá, pois eu não saberia o que é cobiçar se a Torá não tivesse dito, não cobiçarás. Do Talmud, né? Então é bem interessante a gente observar isso tudo. E o que está em 1 João, né, 1 Yohanan 3:4, o pecado é a transgressão da Torá. Então a gente precisa, olhando para isso tudo, fazer essa correlação entre essa Sulam e o Har Sinai, que é o Horev, e é essa mesma espada que Yeshua vem trazer. Pode ver que os ensinamentos dele sempre foram em volta, né, ao redor justamente da Torá do Eterno. E o cerne da Torá é justamente as Aseret Devarim, que podem ainda ser resumidas nos mandamentos que Yeshua nos traz, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. O Eterno, nosso Deus Eterno é um. Então amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu poder. Não é isso que Yeshua ensina? O primeiro dos mandamentos, resumindo as primeiras 5 ordenanças, né? As primeiras 5 palavras, os primeiros 5 pronunciamentos, e ele fala que são semelhantes às outras 5 que tem a ver com o nosso próximo. Mas vamos deixar esse estudo para Parashá Yitro. Vamos seguir aqui então. Continuando a nossa leitura. Estão marcando aí em marrom? Olha lá. Apareceu mais um Vav agora, né? Então, Tav, Shin, Vav, e aqui um Vet. Muito legal, né? Já a gente vai ver que palavra vai formar. Aqui tem outra sequência equidistante. Inclusive, eu peguei essa sequência equidistante do slide do Moné Felipe de muitos anos atrás. Eu achei muito interessante e quis trazer para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitadinha no slide aqui. De um jeito que fique bom. Aí, perfeito. Veine, e eis que Adonai, igual a plaquinha que eu ganhei, maravilhosa, Nitzava Live, estava de pé, estava colocado acima, né, acima disso, né? Vai Omar e disse: Ani Adonai, eu sou o eterno, Elohei Avraham Avirra, o Elohim de Abraão, o teu pai. Ve Elohei Yitzhak, e Elohim de Yitzhak. Haaretz asheratah shrev, a terra na qual você se deitou, aleia sobre ela, lirá atshi etininá darei u lizareiha, e para a tua semente. Então a terra na qual você está deitado,
eu darei a ti e darei a tua semente. Que promessa maravilhosa, não? Imagina, deve ser até difícil de acreditar. Ele tá tendo que fugir dessa terra nesse momento por conta do irmão. Não deve ser fácil para ele, né? A gente olha, quando a gente tá fazendo a leitura, muitas vezes a gente não percebe, não nota, mas são seres humanos com sentimentos, com medo, com, com muitos temores e problemas que nós enfrentamos hoje também. É importante nós observarmos isso, e eu gostaria de fazer uma observação que grande parte dos problemas e dos pecados cometidos pelos patriarcas, que não são ocultos, tá? Eles não são escondidos, vem por conta do medo. Isso eu falo para vocês e falo por mim também. O medo tem o poder de fazer com que nós tomemos decisões que não são boas. Esse medo desmedido, o medo em si, ele é um sinal de alerta. Mas se nós nos deixarmos dominar pelo medo, nós vamos agir pelo medo. E se nós estamos agindo pelo medo, nós não podemos estar agindo pela fé. Porque o agir pela fé é o agir em confiança, certo? E se o agir em confiança é realmente confiar que o Eterno tem o domínio de tudo, e ter esse medo é dizer que o Eterno não está cuidando de nós, o que não é uma realidade, né? Então nós precisamos tomar cuidado com o medo excessivo e com decisões baseadas no medo, porque decisões baseadas no medo têm o poder de danificar a vida das pessoas, as nossas vidas, a minha, a sua vida. Então o medo não é um bom conselheiro. Não, o medo, ele nos traz o sentido de alerta. E sim, estar alerta, ser perspicaz é maravilhoso. Agora, agir com base no medo não é bom. Não é uma coisa boa. A gente vê os nossos pais, nossos patriarcas, cometendo falhas por conta do medo. Então é interessante a gente ver que o medo não faz bons conselheiros, ok? Então vamos seguir aqui. Verraia, zareha, e será tua descendência ka'afar haaretz, como o pó da terra. O fartsta yama vakedema, se estenderá para o mar e para o oriente. Aqui porque ele está falando isso? Ele está dizendo que a semente que viria de Yaakov vai se estender geograficamente para várias regiões. Então Yamá, por que Yamá? Que é o contrário de Kedma. Kedem é o Oriente. E se você olha pro Oriente, na terra de Israel, tá? O contrário do Oriente é o mar. É o mar Mediterrâneo. Então ele diz que essa semente vai se expandir do Oriente do mar até o Oriente. Então, para além mar. Então, de leste a oeste, vamos colocar assim. Vitsafoná, e do norte, vá Negevá, para o sul. O Negev ficava no sul, tá? Então, se a gente fizer uma observação, que lugar da terra em que você tem o mar na região oeste e você tem o Negev ao sul? É a terra de Israel. Então a gente sabe uma outra prova linguística de que ele estava realmente em Eretz Israel, né? Nivrahu, e serão benditas Bar Kol Mishpachot Adamah, e serão benditas nessa semente, nessa tua descendência, todas as famílias da terra. O Vizarecha. Então, o que a gente consegue perceber? Que nele e na semente dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Também é muito bonito a gente observar isso. Essa promessa se cumpre plenamente com Yeshua. O que Yeshua faz é para quem quer Yeshua. É claro, ele veio para os seus irmãos, os Yehudim. E não adianta vir com papo de ele veio para os seus e os seus não receberam. Primeiro que pode ter um problema textual com relação à cópia, né? A cópias que passaram por muito tempo. Segundo que, se Yohanan escreveu aquilo, não é o que a maioria das pessoas pensa. Porque se ele disse aquilo, se referindo ao povo Yehudim, ele tá enganado. Não pode ser Yohanan, porque ele estava lá, ele viu o povo Amaretz, o povo da terra,
apaixonado pelos ensinos de Yeshua. Então, talvez ele estivesse querendo fazer uma associação por Yeshua ter a essência real, por ser um rei, alguém que deveria ser rei, deveria ser recebido e ungido pelos cabeças dos sacerdotes. Eu penso assim que pode ser deles para quem Yohanan, se foi ele mesmo que escreveu isso, estava falando. Nós precisamos tomar sempre essa atenção, esse cuidado, porque, veja, os seguidores de Yeshua eram judeus que falavam a língua hebraica e assim por diante, né? Então, a gente não pode pegar textos isolados para falar coisas que não têm sentido. Então, todas as famílias da terra seriam abençoadas, tanto em Yaakov e na descendência dele. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. E com Yeshua isso é possível. E com Yaakov também. Porque a partir do momento que nós nos assentamos no Shabat para fazer a leitura do texto bíblico, estamos aqui lendo a Parashá Vayetze, entendendo as posições que o nosso pai Yaakov tomou, a maneira como ele agiu, o que ele fez, o que ele poderia ter feito, o que ele não deveria ter feito, nós estamos sendo abençoados e edificados com isso. E veja, muitas, para não dizer todas as famílias da terra, têm acesso à escritura. Pode não ter a escritura, mas se quiser ter acesso, é possível para a grande maioria das famílias da terra, né? É muito bonita essa promessa. Ve'hinei anohi imach, e eis que eu estou contigo, o shimartecha, e guardarei a ti, bechol asher teler, por onde quer que você andar, vai shiviticha, e te farei voltar, el adamahazot, para esta terra, que lo exavra, porque não abandonarei, né? Aqui é zavuni, né? A zev vem de abandonar, que lo exavirra, não abandonarei a ti, ad asher im asiti, até que eu cumpra, que eu faça cumprir, et asher o que dibartilar, o que falei para você. Que coisa mais linda, né? É uma promessa fantástica. E aqui nós temos o re. Se vocês observaram, nós formamos a palavra tchuvá em marrom. A gente vai ver ela, eu recolhi as letras e montei pra gente. E a gente tem também o tav em azul lá, agora um vav, um resh, e aí, no próximo verso nós tivemos o re. Então ele dá uma promessa. Qual é essa promessa? A promessa de que o Eterno, a promessa é do Eterno para Yaakov, de que estaria com ele e o faria voltar para essa terra e o guardaria em todos os caminhos, onde quer que ele andasse. Agora veja, se ele guardaria nesses caminhos todos, isso quer dizer que ele tomaria conta das necessidades de Yaakov. Que coisa curiosa, né? E Yaakov vai fazer um voto. Mesmo tendo a promessa, ele vai votar em cima da promessa. Você já estava prometido, para que votar, né? O voto não é bom. Usualmente, votos não são bons. E nós vamos ver que esse voto aqui dele voltar para o seu pai, que a gente vai acabar lendo, não foi cumprido. Ele tardou em cumprir um voto. E a gente vê que Moshe explica que o Eterno não se agrada de quem tarda em cumprir seus votos. Então, nós vemos uma consequência sendo colhida por Yaakov. Uma dura consequência. Mas isso aí é para as próximas parashot, né? Eu estou só fazendo um adendo. Vamos seguir aqui. Bom, nós temos então, em azul, a gente recolheu a palavra Torá, né? Vamos lá só para vocês verem. Tav, Vav, Resh e Re. Vou até circular. Tav, Vav, Resh e E. Eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever agora. Vamos lá então. Tav, Vav, Resh e Re. Então, Torá. E aqui também vamos olhar todas as letrinhas. Sim. Tav, Shin, ficou assim por enquanto, né? Vav
Bet e Re. Então, tchuvá, né? Vamos anotar aqui. Tav, Shin, Vav, Vet e Re. Tchuvá. Olha que coisa mais linda. Nós temos tchuvá, a palavra tchuvá, sendo formada de 46 em 46 letras, e nós temos a palavra Torá sendo formada de 26 em 26 letras dentro do texto do início da Parashá Vayetze. Se nós somarmos 26 com 46, ou seja, se nós somarmos Torá com Tchuvá, nós vamos encontrar Hesed, nós vamos encontrar graça. E quando nós estudarmos as 10 palavras, nós vamos ver. Eu demonstro Hesed, demonstro graça para todos aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Me amam porque se voltaram a mim, têm preocupação com o que eu quero e obedecem aos meus mandamentos. O 26 ainda tem um significado muito bonito, né? Porque o nome de Hashem tem justamente este valor numérico, né? O 26 fala a respeito disso, né? Vamos escrever o nome de Hashem aqui. Yud E Vav E. Dez, 5, 6 e 5. É muito, muito interessante, né? Tudo isso. Bom, vamos seguir aqui então. Vai Katz e despertou. Vai Katz Yaakov Mishnato, do seu sono. Vai Omer e disse: Ahen Yesh Adonai Bamakom Hazeh. A verdade é que o Eterno está aqui nesse lugar. É isto. Hashem, o Eterno, está aqui neste lugar. Olha aqui o nome de Hashem, está aqui neste lugar. Ve Anohi lo yadati, e eu não sabia. Ele faz uma constatação profunda, né? Tem um lugar em que o nome de Hashem habita. Ele escolheu um local para fazer habitar o seu nome. Inclusive, o Eterno tem um jeito tão maravilhoso de mostrar a humildade pra gente, né? Que ele faz essa escolha através das palavras de um homem. Seguindo as palavras de Noah, ele escolhe um lugar dentro de Canaã para colocar o seu nome. Mas exatamente no Monte Moriá, né? Justamente Makom Re'e Yah. É um acróstico. Um acróstico que diz exatamente isso. Makom é o Mem, Resh, Re'e, Yah e o De é a primeira e a última letra do nome de Hashem. Então, local em que se vê Adonai. É o nome do monte, inclusive, em que se foram construídos os dois templos, os dois Beit HaMikdash. É bonito a gente fazer essa observação. Vairá e temeu, Vaiomar e disse: Manorá, quão temível a Makom Hazeh é este lugar. Enzek im Beit Elohim, não é esta senão a casa de Elohim. Vezesha Ara Shamai, e este é o portão dos céus. Olha só, ele constata que este é o portão dos céus. Vocês têm noção da grandeza do que ele devia ter, do que ele deve ter enxergado ali? Deve ter sido uma experiência assim de tirar o fôlego mesmo, né? E ainda mais ouvir promessas tão maravilhosas do próprio Eterno de cima da escada falando isso, né? Eu não consigo mensurar quão grande é, quão temível deve ter sido a experiência, né? Deve ter sido realmente aterrorizante por um lado, né? Norá, uma coisa que traz a ideia de terrível, né? E traz temor mesmo. Vai Yashem e levantou-se Yaakov baboker, na manhã, de manhãzinha ele levantou, Vaikar et Even, e tomou a pedra Asher Sam Merashtaev,
que havia tomado por travesseiro, né, por pedra de cabeça, Vayasem Otá, e a colocou Matzevá de pé, Vayatzok Shemen al Roshá, e derramou óleo por sobre o seu topo, né, a sua cabeça, literalmente. Então aqui é como se ele estivesse ungindo esta pedra. Veja que esse derramar de óleo geralmente era feito para consagração de profetas. É como se ali houvesse um ponto, um memorial da grandeza do Eterno. Por isso ele usa aquela pedra, que é onde ele apoiou a cabeça e o sonho se deu ali, coloca-a de pé e a unge. É muito interessante. Dá inclusive para se fazer uma alusão ao próprio Mashiach com essa pedra, né? Apesar do termo ser uma coisa irrelevante, mas não tem como nós não notarmos a semelhança. Nós vemos dizendo, a pedra que os edificadores rejeitaram, não? Se a gente fizer um midrash, a gente consegue perceber que essa pedra que recebe a assunção e revela este sonho tão maravilhoso que conecta a terra aos céus, também pode ter uma alusão profética de Yeshua, ainda mais no local em que ela estava, o local em que habita o nome de Hashem. E o nome de Hashem está dentro do nome de Yeshua. Se a gente expandir Yeshua para Yehoshua, nós vemos o nome de Hashem dentro do nome de Yeshua. E se nós fizermos a Gematria, nós vamos ver que tanto Adonai quanto Yeshua compartilham da mesma raiz. E se a gente pegar Yeshua, inclusive, nós podemos fazer até mesmo um resumo do que seria a função de Yeshua, né? Ele revelaria o Eterno, mas ele também passaria por uma coisa muito triste que foi o processo de ser pregado no madeiro, né? Isso pode ser trazido através também do nome do Eterno. Mãos, refuro, vav prego. Mãos perfuradas por pregos, né, no nome de Hashem. Não que Yeshua é o Eterno, não isso, mas que o nome de Yeshua tem correlação com o nome do Eterno. Por isso que ele fala, se você me viu até aqui e pergunta, me mostra o Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Porque ele é o reflexo integral da divindade do Eterno, não? Assim como o Mishkan habitava, recebia a presença, a kavod, o peso, a glória de Hashem. Isso acontecia com Yeshua também. Porque o Eterno fazia acontecer todos aqueles milagres que nós vemos descritos, coisas tão maravilhosas, tão lindas, né? Porque justamente ele era um receptáculo da presença de Hashem. Então, tudo isso a gente pode conectar de forma indireta com essa pedra aqui. Vaikra et Shema Makom Hahu, e chamou o nome daquele lugar Beit El, casa de El, casa do Eterno, né? Casa de Deus. Não gosto desse termo, mas para você entender. Ve'ulam, mas Luz, Shem Ha'ir. Luz era o nome da cidade, La Rishoná, anteriormente. Primeiramente, este era o nome daquela cidade. Vai dar, e votou Yaakov Neder, um voto. Então Yaakov fez um voto, Lemor, dizendo, Emihi Elohim imadi, se o Eterno estiver comigo, o Shimarani, e guardar-me Baderer, no caminho Azé, neste caminho, né, no caminho que ele estava seguindo, Asher Anohi Oler, olha só como é repetitivo o texto, né? Então se o Eterno estiver comigo e me guardar no caminho que estou para andar, Natan li lechem, e der a mim pão, lechol, para comer, o veget, li lishbosh, lilbosh, e roupa, né, para vestir. Então veja, ele se compromete com o Eterno. Se o Eterno andar com ele, estiver com ele, neste caminho que ele está para percorrer, e der a ele pão e comida, é o básico para um ser humano sobreviver, né? Vishvti, e eu retornar, Beshalom, em paz, El Beitavi, para a casa de meu pai, Hayá Adonai li Elohim, será o Eterno para mim por Elohim. Olha que coisa mais linda.
Even hazot asher shamti, e esta pedra, a qual eu coloquei, matzevá, de pé, Irie Beit Elohim, será da casa de Elohim. Aqui a palavra para coluna também tem a ideia de pé, né? Então será a coluna da casa de Elohim. Vehola asher titenli, e tudo que der a mim, aser asirenu lach. Tudo que me der, eu trarei a 10ª parte, entregarei a 10ª parte. Veja, este não é o mandamento do Maaser, não é o dízimo que nós vemos. Nós vemos o mandamento da 10ª parte, do dízimo, expresso falando a respeito de alimento e tudo mais. Se bem que nesse ponto, se nós observarmos, o que ele pede para Hashem é roupa e comida. Então é o básico para um ser humano sobreviver. Se o Eterno desse isso a ele, do que o Eterno desse, ele daria 10%. Então a gente pode até tratar da mesma forma. Mas a verdade é que os moldes pelo qual nós temos de Maaser tem a ver com o fruto que entra da terra. Esse é o termo utilizado lá. Então tem a ver com aquilo que a terra produz, não com o que as mãos das pessoas produzem. Mas é um assunto para um outro momento, né? Falar de dízimo. Vaissá e Yaakov, aqui a gente muda pro capítulo 29 de Bereshit. Vaissá e Yaakov Raglai, e ergueu Yaakov o seu pé. É interessante, né? Como o texto hebraico traz. É como se ele tivesse seguido o caminho. Deu partida. Então ele ergueu o seu pé. Vayeler artsá benei kedem, e foi para a terra dos filhos do Oriente. Vaiare vehine be'er basade, e ele viu, e eis que havia um poço no campo. Vehine sham, e haviam ali Shiloshá edrei, 3 rebanhos, son, de ovelhas, rovitzim, deitadas à leia, deitadas sobre o campo, que min habeer, porque do poço, hahi, daquele poço, yashku, bebiam, né, se dava para beber, ha adrim, aos rebanhos, viha even, e a pedra, gidolá, grande, alpiha beer, estava sobre a boca do poço. Então, havia um poço, ele se deparou, ao chegar, né, na terra dos filhos do Oriente, ele vê um poço. E quando ele vê esse poço, no campo, ele vê que tem 3 rebanhos ali reunidos. E eles estão todos ali próximos, as ovelhas estão deitadas sobre o campo, e o poço tem uma pedra grande que está em cima dele. Então é um poço que está fechado. Provavelmente algum acordo comercial em que todos deveriam fazer usufruto da água de forma igualitária. E para isso, então, os rebanhos deveriam chegar para beberem dessa água exatamente ao mesmo tempo e fazer o mesmo uso dessa água. Então, todos os rebanhos. Aqui pode ser que esteja faltando um rebanho. E tá, né? A gente sabe que a gente leu a Parashá durante a semana. Mas vamos ver como se segue aqui a nossa história. Venesfu chamar kol edrim, e quando se ajuntavam ali todos os rebanhos, vi e galalu, rolavam, et a even, a pedra, me alpihaber, da boca do poço, ve ishku et atson, e bebiam o rebanho, ve ishfu et a even alpihaber, e voltavam a pedra para a boca do poço, li mikomam, para o seu lugar, para onde ela deveria ficar. Então eles davam a água, depois de todos beberem, todos os rebanhos beberem, a pedra era rolada de volta e ficava ali no seu lugar. Ali era o lugar daquela pedra. Vaiomer laem, e disse para eles, Yaakov, Ahai, irmãos, me'ain atem, de onde vocês são? Vaiomru, e disseram, Meharan anachnu, de Haran nós somos. Então, olha que coisa boa, ele já chegou onde o pai dele tinha falado que ele tinha que ir, né? Realmente ele acertou, é lá, tá no lugar certo. Vaiomer laem, e disse para eles, Hayaditen et Lavan ben Nahor
vocês conhecem a Lavan, o filho de Nahor? Vayomru, e disseram, Yadaíno, nós conhecemos. Vayomer Laem, e disse para eles, Ashalom Lo, tem paz para ele tá bem, como que ele tá tudo certo? Vayomru, e disseram, Shalom, existe paz para ele tá bem. Veine Rachel Beto, Baá, e olha, a filha dele, Rachel, tá vindo, e Matzon, com o rebanho. Vayomer En Od, e disse, e ele disse, né? En Od Ayom Gadol, então Vayomer En, e disse para eles, né? En Od Hayom Gadol, o dia ainda está grande. Lo et Asef, não é hora de recolher Ha Mikne, o rebanho. Hashku Atson, de beber ao rebanho. Ulihu Reu, e de beber ao rebanho. E caminhem para pastorear elas, né? Vão apacentar as ovelhas, levar elas para comer. Curioso, né? Ele chegou lá e falou isso para eles. Eu acho que a ideia aqui é mais de pergunta. Do hebraico a gente não tem pontos de interrogação. Então faz muito mais sentido, pelo contexto, a gente entender como se ele estivesse perguntando. Pô, o dia ainda tá cheio, tem muito para se fazer, o dia é grande ainda, tem muitas horas nesse dia ainda. Por que vocês não dão de beber o rebanho e vão apacentar as ovelhas? Eu acho que era uma questão dele estar perguntando mais do que afirmando aqui nesse ponto. Vayomrulô, e disseram para ele, Nuhal ad asher yasfu, não podemos até que se ajuntem, kol ha-adarim, todos os rebanhos, vegalalu et ha-even meal pihabeer, e nós rolemos a pedra da boca do poço, vehishkinu atson, e daremos de beber as ovelhas, aos rebanhos. Odenu, Medaver, Imam, eles ainda falavam com eles, vi Rachel ba'a imatson, e veio Rachel com o rebanho, Asher li avia, que era do seu pai, Kiroá ri, porque pastora ela era. Vai ri kasher ra'a, e foi conforme viu Yaakov et Rachel bat Lavan, assim que ele viu Rachel, a filha de Lavan, Ahi Imo, o irmão de sua mãe. Olha como o texto vai deixar claro. Realmente eram os parentes dele, irmão de sua mãe. Então, Ahi Imo, ve'etetson Lavan Ahi Imo, e o rebanho de Lavan, o irmão de sua mãe, vai Gash, é o nome de uma paraxá, né? Se aproximou, né? Ele se achegou. Yaakov Vayagel, ele se achegou, se aproximou e rolou. Et ha-even me'al pi ha-beer. Aqui o negócio é doido, né? Vamos parar para pensar. Que força é essa, homem? Como que ele conseguiu, né? Que devia ser uma pedra pesada. Todos os pastores deviam se juntar para rolar essa pedra. Ele sozinho teve a força de rolar a pedra. Acho que ele veio do eterno essa força, né? Deu uma sanção aqui de Shimshon e puxou a pedra com tudo, né? Rolou a pedra da boca do poço. Que coisa, né? Vayashk et tson Lavan ahi imo, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Vaishak Yaakov li Rachel, e deu de beber Yaakov para Rachel. Vaisá et kolo vayaver, e ergueu a sua voz e chorou. Algumas traduções colocam como beijou, né? Mas não faz sentido, não podia nem tocar numa mulher que não era esposa, quanto mais você beijar, né? É bem complicado. Então aqui o mais provável é que ele deu de beber para Rachel. Vayaget Yaakov, e proclamou, é como se fosse uma proclamação solene, né? Não é só um falar qualquer. E proclamou Yaakov le Rachel que havia, que era parente que ele era irmão, né? Aqui a gente coloca como parente, mas que ele era irmão do pai dela. Que ele era irmão do pai dela. Ri ven Rivka, e que ele era filho de Rivka, né? As traduções colocam como Rebeca. Então, que ele era
filho de Rivka, Vataratz, Vataged, li Aviha, e ela correu e proclamou ao seu pai. Então ele falou para ela e ela correu e falou para o pai dela. Vai Rikishmoa, e foi conforme ouviu, assim que ouviu Lavan et Shema Yaakov ben Arotó, assim que ele ouviu o que tinha para ouvir sobre Yaakov, o filho de sua irmã, vai Yaratz li Krató, correu ao seu encontro, vai Rabek lo, e o abraçou, vai Nashek lo, e o beijou, vai Aviehu el Beito, e o levou para sua casa, vai Safer li Lavan, e acrescentou e contou para Lavan et kol hadevarim haele, todas estas palavras. Vai Omer lo, e disse para ele, né, Lavan, Ar atzmi uvisari atá, você é osso do meu osso e carne da minha carne. Olha só. E morro deixiamim, fique comigo, ficou com ele um mês inteiro. Aqui é curioso porque ele pode ter tido uma visão equivocada de Yaakov, né? Quem escuta o que aconteceu, a maneira como Rivka agiu, não foi uma maneira de todo acertada, né? De fazer o que ela fez com o marido e o Yaakov de obedecê-la e seguir no caminho que a Rivka tinha escolhido. Não é uma coisa completamente acertada. E é uma coisa muito parecida com o que Lavan faria, né? Tentar levar vantagem numa situação. Então aqui ele não enxergou o intuito do coração do Yaakov, do nosso pai Yaakov. Ele não enxergou isso. Ele enxergou que ele agiu da mesma forma que ele, Lavan, agiria. Então é como se ele tivesse se conectado a Yaakov, porque esse aqui faz o que eu faço, age da maneira que eu agiria. Ele pode ter tido esse tipo de pensamento, por isso que ele proclamou isso. Ou ele simplesmente estava querendo conquistar, né, o Yaakov, o recém-chegado Yaakov na região, para estar com ele e posteriormente agregá-lo à família e colocá-lo para trabalhar para ele, que é o que ele mais pensava. A gente viu com o Moré Felipe na semana passada o quanto eles eram fissurados, fascinados pelo próprio trabalho. Então o nome dos filhos é tudo associado a trabalho, né? Bom, vamos seguir aqui. Vai Omer Lavan le Yaakov, e disse Lavan para Yaakov, Ahi atá, não é que você é meu irmão? Ve avaditani inam, você me serviria de graça? Agidali ma, proclame para mim, ma qual mashkurteira. Então, diga para mim qual que é o teu preço, o que você quer ganhar, o que você quer, o que você quer receber, né? Isso que ele fala. Vai ele Lavan, e para Lavan, Steivanot, duas filhas. Então, Lavan tinha duas filhas. Shem Hagadolá, o nome da primeira, da maior, da primogênita, Leá. Ve Shem Hakitaná, Rachel, e o nome da menor, Rachel. Leá, como nós vimos na semana passada, na Parashat Toldot, com Moré Marcos Felipe, nós vimos que Leá é a ovelha quando ela está cansada, né, sendo tosqueada, e aí o pastor fala, Leá, vai devagar, calma. E então ele deu esse nome para a primeira e a segunda, Rachel, que significa ovelha, literalmente, né? Então, veja como é associado ao trabalho mesmo de lavar no nome das meninas. Vayeini Leá Rakot. E os olhos, Eini, de Leá, os olhos de Leá, Rakot. É delicado, essa palavra tem a ver com delicado, mas pode ser um sentido de estrabismo, né? Ela poderia ter alguma anormalidade nos olhos, alguma coisa que não era muito comum. Ver Rachel, Aitá e Afat Toar, era bonita de ver, era muito bonita. Veio Afat Maré, na verdade aqui é bonita de corpo, né? E Afat Maré é bonita de olhar, então é bonita de rosto e bonita de corpo. Ela era belíssima, né? Assim como o seu filho Yosef viria a ser também. Então, o Moré Felipe falou sobre isso também na semana passada.
O Yafat Doar, que é belo de porte, e Yafat Maré, e bonito de rosto, né, à vista. Então a gente consegue notar isso aqui. Uma era uma mulher comum e tinha talvez um problema nos olhos, e a outra era realmente uma mulher muito bonita. E ele teve o primeiro contato com Rachel, às vezes até ali naquele momento ele já havia se apaixonado por ela, né? A gente não sabe. Vai Rav Yaakov et Rachel, e amou Yaakov a Rachel. Vai Omer, e disse, Evadira, vou te servir, Sheva Shanim Barachel, vou te servir por 7 anos por Rachel, Beterra, a tua filha, Haketaná, a mais nova. Então ele fala exatamente, pela filha mais nova eu vou servir 7 anos. Vai Omer Lavan, e disse Lavan, Tov teti otá lach, melhor dar para você ela, mi teti otá leish acher, do que dar para você um homem, do que dar ela a um homem estranho. Sheva, se assenta, imadi, comigo, fica comigo, se assenta comigo. A constatação de que é bom, que é melhor dar a ele em casamento que dar a outro, não significa que ele aceitou. Ele usa a palavra evasiva para não se comprometer, para não dar a sua palavra. Então a gente consegue observar essa astúcia que Lavan tem, né? Esse ponto todo de conseguir de negociante, né? Ao invés de estar lidando com uma pessoa com honestidade ali naquele momento, ele não agiu com honestidade, ele agiu como uma pessoa, um profissional de negócio, mas não honesto. Uma pessoa que sua profissão é enganar para obter vantagem. Não é um comerciante normal, não. Veja como ele age para com alguém da sua própria família, né? Um parente próximo, que é o que Yaakov era. Aqui nós temos também uma observação legal que dá para a gente fazer a respeito dessas meninas e da ideia que Lavan estava tendo aqui, né? Vamos avaliar a gemátria do nome delas, e aí, fazendo a avaliação da gemátria do nome delas, a gente consegue entender o que estava acontecendo, né? Ter uma suposição de como as palavras de Labão já refletiam a sua vontade vindoura, né? O que ele queria fazer. Vamos aqui pegar o nome da primeira, Lea, e o nome da segunda, Rachel, aqui. E vamos somar a gemátria. Vamos lá. Lea, 30, 1 e 5. Somamos tudo, nós temos 36. Então, 3 mais 6. Nossa, esse 6 ficou feio, né? 3 mais 6. 9. Então, a raiz do nome dela é 9. Também ficou feio esse 9. Aí. Agora vamos olhar para Rachel. 208. 30. 238. 2 mais 3 mais 8, 13. 1 mais 3, 4. Então, a raiz é 4. Então, Rachel tem raiz 4 e Lea tem raiz 9. Olha que coisa curiosa, pessoal. Isso aqui é muito, muito interessante. Aqui para o verbo dar, então, é melhor dá-la para você do que dá-la a outro homem, um homem estranho. Olha nas palavras dele o que esse verbo titi, esse dar aqui, quer dizer. 400 mais 400 mais 10. Somando tudo, 810. Raiz 9. 9 fala de lear, ok? Agora vamos olhar aqui.
meteti, do que, né? 40 mais 400 mais 400 mais 10. 400, 400, 800, 840 com 10, 850. Somando aqui, 8 mais 5, 13. 1 mais 3, 4. E 4 é quem? Rachel. Então, o que ele está dizendo aqui, melhor dar quem? Lea do que dar Rachel. Quando a gente avalia a raiz das palavras de Lavan, a gente consegue ver que o plano dele já estava em ação. Neste ponto aqui, apesar de para ele ser melhor entregar para este homem que era da família, porque a menina não ia sair de casa tão cedo, e quando saísse também ia estar sempre na aba dele, que é assim que funcionava na família de Lavan. Na família do pai de Abraão, Terah, era assim, tudo entre a família. É uma família muito fechada entre si, né? A gente consegue observar isso. E aqui a gente já consegue ver o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que é melhor entregar Lea para você do que entregar Rachel para você. A raiz, dentro da situação ali no verbo dar, das palavras de Lavan, mostram o interesse, o intuito, o que ele estava querendo fazer a partir daquele momento com Yaakov. Ele já tinha premeditado tudo isso. Então, vamos seguir aqui. Vayavod Yaakov berachel, e serviu Yaakov por Rachel, Sheva Shanim, por 7 anos. Vayhiu biyeinai kayamim ahadim, e foi para os seus olhos como poucos dias. Be'avato otá, porque amava a ela. Vaiomer Yaakov el Lavan, e disse Yaakov para Lavan: Avá et isti, me dê a minha esposa, que maliu yamai, porque completou-se, encheu-se os dias, ve avoá aleia, eleia, e eu quero me unir a ela. Então aqui é o momento em que ele teria... Ele se casaria efetivamente com ela. Ela já era prometida a ele, né? Então ela já era esposa dele, já era mulher dele. Porque o relacionamento na época começava no momento da promessa de casamento. Então ela era uma prometida a ele. Ela viria a ser a esposa dele depois de consumar o ato. Esposa no sentido formal de se deitar. Mas veja que ela já tinha o peso jurídico para casamento é o mesmo, antes de se consumar o fato ou depois, é o mesmo nível. Então se ela fosse e dormisse com outro homem, seria adultério da mesma forma. Interessante a gente observar como era a época, era só para realmente validar o que tinha que ser validado, né? Então, Vayesof, e reuniu Lavan et kol anshei amakom, e reuniu Lavan todos os homens do lugar. Vayas meshté, e fez um mishté. Mishté a gente sabe que é um banquete de vinho, é um banquete de bebida. Então todo mundo, bebeu, certo? Todo mundo acabou bebendo bastante, porque era um banquete de vinho. Vayhi ba'erev, e na viração do dia ali, no anoitecer, Vaikar et Lea beto, pegou Lea, sua filha, Vayave otá, e deu a Elaiv, e deu-a para ele, Vayavó Eleia, e ele se uniu a ela. Então veja, ele usou a escuridão, ele usou a bebida, e fez com que Yaakov tivesse relação com Lea e não com Rachel, cumprindo aquilo que a gente já viu que ele estava premeditando em fazer através das raízes das palavras em hebraico. Vaiten Lavan la et Zilpá, e deu para ela, Labão deu para ela Zilpá, Shifrato, como sua serva de casa, né? Não é qualquer tipo de servo aqui, é a serva que serve no lar. Lelea, para Leia, Vitô, sua filha, Shifra,
por serva. Então ele entregou a serva dele para Lea como serva dela, quando ela se casou com Yaakov. Então o nome da serva era Zilpah. Vaihi bavoker vehine hi Lea. E foi de manhã e, de repente, era Leia. Vaiomer é Lavan e disse para Lavão: Mas otacita ali, o que é que você me fez? Halô berachel lavaditi, não foi por Rachel que eu servi, e Mar, com você, que eu servi contigo. Vilamar rimitani, por que você me passou para trás? Por que você me enganou? Por que você fez isso comigo? Vaiomer Lavan, e disse Lavan: Lo iase ren bamakomeno, não fazemos assim no nosso lugar aqui não. Latet, em entregar a tzira lifnei havikurá, lavirá, entregar a mais moça na frente da primogênita. Não é assim que faz aqui nesse lugar não. Olha a astúcia deste homem, né? Isso é um aviso pra gente tomar cuidado com os Lavan que aparecem na vida da gente também, né? Não é tudo que acontece com a gente, de bom e de mal, que a gente tem que falar para as pessoas. Na verdade, você é dono do que você cala e você é escravo do que você fala. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Não é para todo mundo que a gente conta os problemas que a gente tem, não é. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas muitas vezes não quer nem o nosso bem. Então a gente tem que tomar cuidado, especialmente as faltas que nós cometemos, inclusive as que nós nos arrependemos. Porque as pessoas podem fazer uso dessas faltas para passar na nossa cara situações das quais nós já estamos arrependidos, inclusive que algumas vezes nós até mesmo já nos acertamos com Hashem, com o Eterno. Então veja, o que ele está fazendo aqui? Ele agiu na mesma medida com Yaakov, ele agiu na mesma medida que Yaakov e Rivka tinham agido para com Yitzhak. Eles usaram da deficiência visual, então da escuridão, da questão do tato. Então, ele bebeu, fez o menino beber, os sentidos, para enganar o Yaakov. Dessa mesma forma, Lavan fez isso, o próprio Yaakov e Rivka fizeram com Yitzhak. Usaram a cegueira dele, a deficiência visual, a dificuldade de enxergar, para enganar o pai. Então veja, ele agiu nos mesmos moldes. E ele passou a mais nova na frente ele passou a mais velha na frente da mais nova. Apesar de estar combinado do Yaakov ficar com a moça que era mais jovem. Não existe isso. O que foi acertado, o que está no contrato de casamento, é o contrato de casamento. É o que deveria valer. Só que Lavan não respeitou isso. E aí como que o Yaakov ia reclamar? Olha a carteirada que ele deu. Aqui não é só terra não, que passa o mais novo na frente do mais velho. Na hora, imagina o que Yaakov falou: nossa, fiz isso com meu pai, com meu irmão. Imagina o coração, o jeito que ficou, o jeito que ele ficou. Então, muitas vezes, Lavan, tem muitos aí por aí, Lavanim, tem muitos brancos na vida da gente, muitos Labão, que chegam pra gente. Na realidade, o intuito deles é prejudicar e extorquir, e tirar o que puder tirar da gente. E às vezes a gente, com o coração aberto, com integridade, a gente chega e conta as coisas para essas pessoas. A gente abre o coração, né? E essas pessoas podem fazer uso dessas informações para o mal. E um dia ainda esfregar na nossa cara. Eles cometerem uma fraude, uma injustiça, e ainda esfregar na sua cara. Falar, ó, isso aqui é o que você já fez, o que você tem que reclamar? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Então aqui a gente tem esse aviso, né? Pra gente prestar atenção de para quem a gente fala e o que a gente fala com quem a gente fala. Tudo isso é importante da gente pensar antes de falar, né? Tô falando para vocês aqui e tô falando para mim também, porque a gente precisa pensar muito nisso, né? Sempre que a gente vai abrir a boca para falar qualquer coisa para alguém, né? Bom, vamos seguir aqui então. Antes do Yaakov se arrepender e cancelar e pedir divórcio, o que seja, ele já dá uma solução, ó. Malé Shivua Zot,
completa também a semana dessa, Venitaná lecha gam et zot. E eu também te darei a outra. Ba avodá no serviço, asher ta'avod, e Madi, que servirá comigo, od sheva shanim, mais 7 anos. A herot. Então, olha só, mais 7 anos de serviço pela outra irmã. É a que ele queria. No fim, ele pagou 14 anos de serviço, trabalhou de graça 14 anos para esse homem, de graça não, né? Como dote para esse homem, das 2 filhas, sendo que ele queria uma só. É o famoso caso de venda casada, né? Cadê o Celso Russomano da época, né? Para ir contra a venda casada na situação, né? Brincadeiras à parte, pessoal, é importante a gente observar. Olha o que esse cara fez com Yaakov. Imagina tomar 7 anos da sua vida para você ter acesso a uma coisa que você não queria. Imagina como ele ficou. Imagina te obrigarem, por exemplo, não é coisas, né? Aqui são pessoas. Então, a comparação é meramente para a gente entender o sentimento com relação a você adquirir, trabalhar por 7 anos sem ver nada daquele valor para ter uma coisa que você realmente, no fundo, não queria. Que coisa, né? Muito triste o que aconteceu aqui. O que ele ia fazer? Tinha que concordar, né? Senão ele não ia ter a mulher que ele queria. A esposa, a menina que ele amava, sempre amou. Vaias Yaakov Ken. E concordou Yaakov. Vai malé Shavuazot. E completou a semana desta. Vai ten lo et Rachel. E deu para ele Rachel, Bito, sua filha. Para ele, lo. Li Isha, por esposa. Será que esse homem realmente amava sua filha? Que homem que faz uma coisa dessa, né? Com suas filhas. Porque ele não tá só enganando a Yaakov. Ele também tá criando um problema familiar terrível. A gente vai ver o que vai acontecer por causa dessa atitude de Lavan, né? É realmente terrível o que acontece na família de Yaakov. Vai ter Lavan le Rachel Bito, e deu Lavan para Raquel, sua filha, et Bilha, a Bilha, Shifrato, a sua serva, lá para ela, li Shifra, por serva. Então, Lavan deu para Rachel, a sua serva Bilha, para ser serva agora de Rachel. Bom, aqui nós vamos ler este verso e encerrar por hoje o nosso estudo de Parashá, por agora nessa noitinha no Kabbalat, esse recebimento de Shabat. E amanhã no Shacharit, amanhã no amanhecer, nós vamos voltar com o nosso estudo, se o Eterno assim permitir. Então vamos lá. Vayavo gam el Rachel. E teve relação também com Rachel. Vayehav gam, e amou et Rachel, me Lea vayavod imo od sheva shanim a Herot. E serviu também por ela mais 7 anos. Ele amou mais a Rachel do que Lea. Então, ele teve mais amor por Rachel, Melea, do que Lea. Isso é uma coisa muito, muito triste, né? Porque, no fim das contas, dentro deste relacionamento, nunca teria a normalidade de um casal, né? Sempre estava fadado a haver disputa. Ser desprezado é terrível, né? Você ser abandonado, desprezado é uma coisa terrível. Imagina o sentimento de Leia de saber que ela não era amada. E Lavan submeteu sua filha a essa vida. Esse homem não amava essas meninas, muito provavelmente. Tinha mais interesse no trabalho de Yaakov do que na felicidade das suas próprias filhas. Bom, por hoje, meus irmãos, vamos lá. Nós vamos encerrando por aqui, graças ao Eterno, o estudo da nossa Parashá Vayetze, a primeira parte, tá? Agora, nessa noitinha. E amanhã, pela manhã, nós continuaremos, amanhã à tarde também, para encerrarmos de vez, neste ciclo da Torá, o estudo da Parashá Vayetze. E para que a gente feche aí com chave de ouro, cadê o Garganta de Aço? Alô, tá aí no chat, cadê? Quero ver se ele pode aí fazer o favor de demonstrar sua belíssima voz pra gente cantando e fazendo a Birkat Kohanim,
a bênção sacerdotal sobre todos nós. E depois vamos abusar aí do More Haimson, ouvir uma música maravilhosa na voz, naquele vozeirão dele também, né? No violão de ouro dele, dedilhando aí pra gente se deliciar e se despedir aqui no chat. Então, Shabbat Shalom a todos, é com muita alegria que eu me despeço e até amanhã, se o Eterno permitir. Leitraot! פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav ha, Hallelu kerodovro. Hallelu בתיק השופר, הללו במנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בציצה לשמה, הללו בציצה לתרועה, כל אשר מטה לקה. Hoi Halleluja, Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu בעקבותיו, הללו כרודפו, הללו בתיק השופר, הללו במנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בציצה לשמה, הללו בציצה לתרועה, אוי כל אשר מטה לכאן, אוי הללוקה,
Hallelu betzidele shama, Hallelu betzidele troa, Oi kol shalmate aleka, Oi haleluka.